tarde, caro ouvinte, boa tarde a vocês que estão nos acompanhando aí nas redes sociais. E hoje nós iremos tratar de um assunto bastante importante, polêmico e que as pessoas ainda têm muitas dúvidas, que é o processo seletivo. No início deste ano letivo, a classe de educadores eventuais realizou manifestações em frente ao Poder Executivo e também no Legislativo, solicitando direitos e maior atenção do poder público nesse sentido. Segundo eles, a falta do processo seletivo para sua contratação trazia não apenas prejuízos salariais, bem como prejuízos ao aprendizado dos alunos, pois como não podiam assumir uma sala de aula, em definitivo, podiam apenas permanecer por 15 dias naquela sala. Demorou, mas a prefeitura anunciou esta semana o processo seletivo para esta classe trabalhadora. Para falar sobre isso, estamos aqui hoje com a assessora técnica de planejamento educacional, Vânia Prestes. Boa tarde, Vânia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Lima. Agora fala um pouquinho pra gente, é uma das dúvidas também, sobre as leis, a diferença das leis do eventual e do professor substituto. Muito bem. Boa tarde, sou professora no município e recentemente, a convite do secretário Alexandre, passei a compor a equipe da Secretaria de Educação. Iniciamos nessa empreitada no último dia 16 de fevereiro e estamos tocando algumas situações que já haviam sido iniciadas na gestão anterior. Então, essas leis específicas, Marcos, sobre o eventual e do professor substituto, num esforço coletivo, agora no dia 17 de fevereiro, foi aprovado as alterações. Então, hoje, essas duas leis, elas não tratam mais de 15 dias. Então, existem duas leis diferentes. O processo que está aberto nesse momento é para professor substituto, que é aquele que vai substituir as classes até o fim do ano, até por licenças maiores do que 30 dias, tá? É a Lei 4769 de 2022. Essa lei, ela resguarda a atribuição para um professor substituto contratado, que é o processo seletivo simplificado que está aberto. As demais aulas, faltas, uma abonada do professor, um SO, um atestado médico, que sejam menores que 29 dias, serão regidas pela Lei Municipal 4768 de 2022. E aí, esse não é um contrato. Esse permanece a situação de eventualidades. Mas agora, o município de Itapeva pode realizar um processo seletivo, porque até então ele estava impedido de realizar o processo seletivo, mesmo que simplificado, porque ele foi um dos municípios, mais de 300 municípios, apontados com processo seletivo irregular. Então, um dos caminhos encontrados foi a regulamentação por meio de lei municipal. Esse processo simplificado foi aberto ontem, né? Desde o dia 28, na terça-feira. E como ele será feito? Haverá alguma prova? Quem pode participar desse processo simplificado? Por que nós chamamos processo seletivo simplificado? Primeiro, é porque ele é um processo para que seja mais rápido, a gente evita a questão de provas e tudo mais. Então, ele é simplificado no sentido de que, para participar, precisa ser professor, PEB 1 ou PEB 2, e a apresentação de documentação será apenas os dias de magistério, os dias trabalhados no magistério. Então, ele é simplificado por conta disso. Não vai ter nenhuma prova e qualquer professor, tendo atuado ou não, ou seja, os recém-formados também podem fazer esse processo seletivo. Ele apresenta um atestado de comprovação docente, de comprovação de trabalho docente. Seja isso do sistema municipal, do sistema estadual ou da rede privada. E, Vânia, explica pra gente por que essas salas ficam vazias durante o ano, por que elas são necessárias a contratação desses professores?
Primeiro, não são salas livres. Salas livres são ofertadas em concurso público. Entretanto, como o concurso público de Itapeva está em andamento, a gente precisa colocar um professor para cuidar. Então, algumas dessas salas que são livres serão ofertadas no concurso público, mas esse trâmite é um tantinho moroso. Então, até sair o concurso, essas salas precisam de docente. Por isso, um docente contratado até o final do ano. Outro motivo, o adoecimento do magistério, as readaptações, afastamentos médicos, afastamentos sem vencimentos e também, devido ao grande número de aposentadorias, nós temos várias salas em substituição. O que é essa substituição? O diretor se aposentou. Então, um coordenador ou um professor pode substituir esse diretor nessa carreira. Aí a sala do professor precisa um professor assumir e lecionar durante aquele ano, porque o professor regente está substituindo a direção. Então, boa parte também disso são essas substituições por conta de ter um concurso previsto para Itapeva, porque isso também eu estou utilizando esse espaço para reafirmar. Nós temos um concurso previsto, já tem portaria, já tem comissão trabalhando nele, já tem empresa. Então, parte dessas vagas que serão ofertadas neste momento para substituição são essas vagas livres que vão para concurso. E qual será o período de inscrição desse processo simplificado e como as pessoas interessadas devem proceder? As inscrições iniciaram-se ontem, tem um cronograma no edital dizendo que ela vai até o próximo domingo, tá? O próximo domingo é dia 5/3 de 2023. Nós deixaremos essa inscrição aberta, aproveitando já esse momento também, aberta para edições, porque fiz alguma coisa, coloquei um documento errado, aberto para edições até às 23h59 do dia 5. Pelo edital, fecha no dia 6, ou seja, não deixem para a última hora, mas as inscrições iniciaram no dia 28 e vão até o dia 5 de março. Por que tão pouco tempo? Porque alguns estão perguntando isso também. Devido à urgência de contratação. Aí a gente volta na questão do processo seletivo simplificado. Pela urgência mesmo de contratação, Marcos. E essa inscrição está sendo feita apenas online? Isso. A inscrição ela é online. Hoje encontra esse link de inscrição nas mídias sociais da Prefeitura, também da Secretaria de Educação, Face, Instagram e os sites oficiais. Nós fizemos um formulário bem simples, mas caso alguém tenha dúvida no preenchimento, estamos à disposição também. E como os candidatos que vão concorrer a uma vaga serão avisados das atribuições dessas aulas? O próprio edital do processo seletivo, ele rege que todas as informações é de responsabilidade do candidato. Então, o que a gente precisa? Que o candidato se atente às divulgações nas redes sociais da Secretaria de Educação, da Prefeitura, nos sites oficiais, porque é de responsabilidade dele acompanhar todas as publicações. E isso está previsto no edital. Se ele perder essa data e não comparecer no dia da atribuição, será atribuída àquele candidato seguinte, né? Perfeito. Chamou a Vânia, ela não está presente, ela vai para o final da lista, segundo o edital, e só vai ser chamada novamente depois que passar todos os candidatos. E o que tem perguntado muito, Vânia, é assim, estudantes ainda fazendo, né, a faculdade, podem participar desse processo? Desse processo, estudante não pode participar. O que nós temos para estudante é o estágio remunerado, por meio de parceria também com o CIEE, mas estudante nesse processo seletivo simplificado, não. E recém-formados, quem ainda não tem tempo de magistério?
Recém-formado é bem-vindo, ele vai se inscrever, no link está escrito lá, possui tempo de magistério, ele vai clicar no não, porque se ele ainda não atuou, ele não tem esse tempo de magistério para comprovar, mas é muito bem-vindo. E também outra pergunta que sempre que fazem, né, é com relação a quem já está aposentado, pode participar? Sim. Uma das indicações no documento que aponta a situação de irregularidade em tantos eventuais no município de Itapeva é a imparcialidade do processo. Então, prezando por esse princípio da administração pública, a imparcialidade ela cabe a todos. Eu não posso pré-selecionar ninguém. Então, se é professor, ele pode participar, independente se é contratado, se é efetivo, se é de Tararé, se é do Mato Grosso, se é de Itapeva, se é aposentado. Ele pode participar. Isso não é uma escolha da administração pública, é um dos critérios para que o serviço público funcione melhor, a imparcialidade. E quais serão esses critérios utilizados para a classificação desses candidatos? Como que eles são avaliados para que possam entrar nessa fila? Por ser um processo seletivo simplificado, a classificação vai ser por dias trabalhados. Então, no edital existe um modelo de declaração que o candidato pode pegar esse modelo, levar até a instituição de ensino, seja a diretoria regional, porque tem alguns casos aqui na região que é diretoria que fala, seja unidade escolar, cada um em Itapeva especificamente tem uma situação, mas ele precisa estar assinado esse atestado que comprova o tempo de atuação no magistério em dias. Então, a classificação vai ser com base nos dias trabalhados, Marcos. E onde conseguir esses documentos que comprovem isso, que o candidato possa comprovar que ele trabalhou tantos dias? Como que é feito esse processo? Em Itapeva especificamente, nós temos duas situações. Professores efetivos podem solicitar na própria unidade escolar, porque nós temos um documento na nossa sede de trabalho. Professores que são eventuais e têm vínculo ou já tiveram vínculo, mesmo que seja lá atrás, com o município de Itapeva, devem se dirigir ao RH da Secretaria de Educação, não é no CRH da Prefeitura. E lá nós estamos elaborando esse atestado baseado em dados que a gente tem da CONAN, que é um sistema que nós temos que presta serviço para o município. Professores que não são de Itapeva podem apresentar atestado de seus municípios, desde que assinado por um responsável. Da rede privada, solicitar que o diretor, o gestor da unidade, ateste os dias de trabalho que ele tem no magistério. E a gente sabe que esses dias trabalhados vão contando pontos, né, Vânia? E como é feita essa contagem de pontos? Hoje a gente deixou o mais simples possível. 1 dia de trabalho, 1 ponto. 100 dias de trabalho, 6 pontos. Para que a classificação seja feita de forma mais rápida e imparcial. E aí a gente volta lá atrás quando você me disse que os professores aposentados podem participar, né? E como é a contagem de pontos desses professores aposentados? Esses dias também não trabalhados contam? Perfeito, essa é uma pergunta que estão fazendo muito. Como é a contagem dos aposentados e como é a contagem dos efetivos? Pelo princípio de imparcialidade, nós não podemos impedir ninguém, e impessoalidade, ninguém de se inscrever. Então todos podem se inscrever. A contagem de pontos do efetivo é a contagem de tempo de magistério que ele tem, sem que seja concomitante, né? E a mesma situação do aposentado. Só que o aposentado ele tem uma situação muito específica. Se ele usou aquele tempo para aposentadoria, ele zera. Então, o efetivo hoje ele tem uma unidade de ensino que ele tem como sede. O aposentado não. Então, o aposentado ele vai se dirigir à Secretaria de Educação e vai ser
atestado a ele os dias de eventual que ele tem no município, porque ele não tem uma sede. A sede dele, na verdade, se extinguiu a partir do momento que ele se aposentou, tá? Uma das coisas que a gente tem esclarecido bastante é essa questão dos aposentados. E como será feito esse levantamento das vagas existentes hoje? E há alguma previsão já para o resultado desse processo e para a atribuição dessas aulas? O levantamento das vagas já está sendo feito pela equipe da secretaria. Só lembrando, são vagas em caráter de substituição, porque o contrato será para professor substituto. Então, essas vagas já estão sendo levantadas, são as vagas que são destinadas ao concurso público até que esse trâmite termine, vagas de afastamento de professores, seja não remunerado, auxílio doença, readaptados, afastamentos para fins de particulares mesmo, ou para substituições. Então a gente já tem uma prévia, nós não podemos infelizmente falar a quantidade de vagas nesse momento, mas nós fizemos questão de fazer um cadastro reserva grande, para que ele não se tornasse eliminatório para ninguém, para que todos que tentem se inscrever apareçam como inscritos no processo seletivo. Previsão para atribuição? Sim, nós temos previsão. A homologação da classificação final é dia 13/3. E aí existem os trâmites de contrato da prefeitura. Então a gente pede para que os candidatos desse processo seletivo simplificado se mantenham em alerta a partir de 13/3. Tem um questionamento aqui de um ouvinte, né? Tá pelo Facebook, a Suelen Pedro Passos, tá perguntando se pós-graduação vai contar, aliás, quantos pontos vai contar para pós-graduação? Esse processo seletivo simplificado, nós não colocamos a questão de pontuação para certificação, porque ele não é um critério para a contratação da prefeitura para professor. No ato do contrato, os candidatos terão que comprovar que eles são habilitados para dar aula. É isso. Eu acho que você já falou, mas o Ale Matos está dizendo o seguinte: no caso dos aposentados, zeram os pontos ou conta tudo desde o início? Zeram os pontos, tá? E caso, uma das questões que a gente também respondeu, caso algum candidato perceba que tem alguém com pontuação equivocada, porque somos seres humanos, né? Falhos muitas vezes, mas caso alguém perceba no ato da classificação alguém com pontuação equivocada, precisa apresentar recurso, gente. O edital prevê recurso dia 8 e dia 9. É com esse recurso que a equipe da secretaria poderá mexer nessa classificação prévia. Sem recurso a gente não consegue mexer na classificação de ninguém. Então os recursos vão nos ajudar nesse processo. E Vânia, qual será o prazo de vigência desse processo seletivo simplificado? A vigência é esse ano, tá? A contratação é até o último dia letivo. Porém, o que acontece? Se é um afastamento por licença gestante, por exemplo, Marcos, e a licença gestante termina lá em setembro, concorda que essa professora vai voltar? Então, os primeiros classificados provavelmente terão contrato até o final do ano. Outros pode ser que seja um período um pouco menor, podendo ser reutilizado essa pessoa até o final do ano. Entendi. Então, ou seja, não é garantia para esse professor que ele terá essa sala de aula até o final do ano, né? No ato da atribuição, ele vai receber até quando é o afastamento dessa pessoa, ou se é uma sala livre, né? Então, o candidato também no ato da atribuição precisa ficar atento até quando vai. E um dos pedidos dos eventuais diz respeito ao pagamento de férias, também ao 13º salário. Como estão as conversações em relação a isso? É exatamente para isso que foi tão suada a Lei 4769 e a 4768.
Só um minutinho, que agora eu me confundi com as leis. 4769, que é a do contrato de substituto. Essa lei ela foi elaborada para fins de garantias trabalhistas a essa categoria, diferente da lei de eventual, que é para eventualidades. Mas a lei do professor substituto, que prevê o professor substituto, é para as garantias trabalhistas. Então, quem for contratado, por isso a gente incentiva a todos que façam a inscrição. Nos 2 processos seletivos. Hoje, o aberto é para professor substituto. Daqui a alguns dias nós já vamos anunciar processo seletivo da lei de eventual, tá? Então a nossa indicação é que faça para os 2, mas o professor ele vai ter a possibilidade de optar pelo contrato, chegando na vez dele na classificação, ou permanecer como eventual. E esperamos que em breve também saia esse concurso público aí, Vânia. Bastante esperado pela essa classe. Já estarão compondo o nosso grupo de professores efetivos, se Deus quiser. E quem atuou como PEB 2, ele pode se inscrever para outro campo de atuação? Não. A gente precisa entender assim, se ele for formado em pedagogia ou no magistério, ele pode se inscrever para professor de educação básica 1. Mas se a formação dele for alguma licenciatura ligado ao ensino fundamental 2, o tempo dele, os dias de trabalho vai contar apenas para o fundamental 2. Assim como o professor de educação básica 1, que tem o tempo dele em dias do magistério apontados apenas na educação infantil, como professor auxiliar de desenvolvimento infantil, ou como professor de educação básica 1, esses podem se inscrever como a categoria de professor PEB 1. E este documento anexado à inscrição, ele pode ter mais de uma página, tendo em vista que alguns professores, por exemplo, têm tempo na prefeitura e também tempo na rede particular de ensino? Isso, outra pergunta também que estão fazendo bastante. Se eu tenho 3, 4 declarações, tenho declaração, por exemplo, de Nova Campina, de Itapeva, de algum colégio particular e do município, o que eu vou fazer? Vou juntar tudo isso num PDF único, de 3, 4, 5, 10 páginas, mas precisa ser juntado num PDF único. Vai escanear página a página e juntar num PDF para poder anexar. Esse é um ponto que o candidato precisa muita atenção. Se ele declarou manualmente que ele tem 1000 dias de trabalho, ele precisa anexar as comprovações que contabilizem 1000 dias de trabalho, 1000 dias de atuação no magistério. E se ele não tiver comprovado isso no ato da inscrição, na hora que ele declarou esses 1000 dias, ele pode enviar esse anexo depois, após, para a Secretaria Municipal da Educação? Nenhum documento será aceitado fora do prazo de inscrição. Isso também está claro no edital. Por isso, novamente, reforço o cuidado com o anexo das documentações comprobatórias. Se está declarando, suba no site os documentos que comprovam a quantidade de dias que você está declarando. Entretanto, essa pessoa ela vai ficar na lista com 0 pontos, né? Vai ser invalidado, ou com os pontos que ela conseguiu comprovar mediante declaração, porque nós precisamos de pessoas classificadas. Então, a questão de eliminação é em caso de documentos falsos e tudo mais. Cometeu um equívoco na inscrição, o que a gente vai fazer é um indeferimento pelo edital e a pessoa entra com recurso e comprova. Mas esse recurso não é para entrega de documentação. Vai ser analisada a documentação que o próprio candidato já subiu no site no prazo legal do edital. E aqueles candidatos, Vânia, que se sentirem de alguma forma prejudicado, como eles devem proceder, o que eles devem fazer para que comprove isso? Nós precisamos da ajuda também dos candidatos para garantir a lisura do processo, Marcos, né? E a transparência. Então, o que a gente orienta e que também está no edital? Nos dias 8 e 9 é o prazo de apresentação de recurso.
Então nós orientamos que aqueles candidatos que se sentirem prejudicados ou que verifiquem que tem alguma pontuação do colega de forma equivocada, que façam recurso. Isso vai ficar lá dentro da Secretaria de Educação. A gente faz o recurso, protocola na Secretaria de Educação e isso será analisado. Se a pessoa conseguir provar que o recurso dela é viável, está correto, nós vamos arrumar a pontuação que ela está indicando. Seja recurso para arrumar a sua própria pontuação ou recurso contra a pontuação de outro candidato que se inscrever. Então, a resposta é essa. No dia 8 e 9, apresentar recurso por escrito lá na Secretaria de Educação. No departamento de RH vai ter um modelinho de recurso, a pessoa só chega lá, pede o modelo, faz recurso, protocola e a comissão do processo seletivo irá analisar esse recurso. Temos mais alguma perguntinha aí, Lemar? Isso, Marcos. A Lematos faz o questionamento. E nos casos dos professores eventuais que acompanham as crianças com necessidades especiais, como irá ficar? São listas distintas? Na verdade, hoje nós temos a seguinte situação com as crianças com deficiência. Ali eu vou aproveitar o momento de formação. Tá? As crianças com deficiência, as mulheres com deficiências, os homens, primeiro a pessoa, depois a deficiência dela. Então hoje a gente não usa mais, enquanto profissional da área, em todos os espaços eu faço essa ponderação. Hoje nós não usamos mais portador de deficiência, hoje nós não usamos mais especiais. Então compactuado isso no nosso país e mundo afora, pessoas com deficiência, por isso PCD, crianças com deficiência. Nós temos um número grande, Lima, de alunos com deficiência na rede, inclusos na rede regular, isso é motivo de orgulho, sim. Entretanto, são processos distintos. Hoje o que nós temos aberto é um processo para contrato de professor substituto. Nesse momento, a gente orienta que quem está acompanhando alunos com deficiência, que faça também esse processo seletivo para que tenha a oportunidade de pegar uma sala para ser sua até o final do ano. Mas terá um outro processo, que é o de eventual, para regulamentação disso também. E a indicação que nós temos é buscar um caminho para atender essas crianças sem ter tantas trocas por meio de concurso público. Tá certo. E Vânia, para finalizar aqui, eu acho que se chegar alguma outra pergunta aí, você avisa, Lima? Tem a Patrícia Ramos, que ela fala o seguinte, para aproveitar para falar sobre o chamamento do concurso de 2020, 01-2020 de monitores da educação infantil que estão amparados pela lei 4.816 de 17 de fevereiro de 2023. Quando vão chamar? Sabendo que as EMEIs estão necessitando desses profissionais urgentemente. Eu vou complementar a minha fala até para acalentar os corações dos pais dos nossos alunos. Nenhuma criança com deficiência vai ficar sem a figura de apoio, tá? Nós já temos hoje o acompanhante na sala, figura de apoio, tem cidades que chama de AT, tem cidades que chamam de cuidador. Em Itapeva nós estamos caminhando ainda para uma nomenclatura. Hoje várias crianças são acompanhadas por estagiários, várias crianças são acompanhadas nesse momento por não ter estagiário, por professores eventuais. E o que nós precisaremos daqui para frente é a regulamentação disso, tá? Para que eles de fato tenham a garantia de ter alguém. Voltando na pergunta, a contratação de monitor. Foram criados também num esforço coletivo da Câmara Municipal, né? Apoiando a Secretaria de Educação no último dia 17. No mesmo dia foi discutido as duas leis e a criação de mais 40 cargos de monitores. E uma das nossas próximas ações, mais rápida possível, será o comunicado à prefeitura para chamar mais monitores desses 40 cargos que foram criados.
Nesse momento, nós estamos no nosso 7º dia na educação. Então, nós estamos mapeando algumas questões, verificando como está esse quadro Secretaria Municipal de Educação, para daí poder chamar com toda a responsabilidade do mundo que nós faremos isso. E de acordo com a necessidade do setor público. Tá bom? Mas fica claro aqui que nós iremos sim, com o compromisso do secretário Alexandre, dar continuidade. Isso não significa que vai esgotar essa lista, porque é cadastro reserva. Então, na medida que for necessário, nós iremos chamar. E lembrando aí também que a Secretaria da Educação está bastante deficiente com relação a funcionários e servidores, e é necessário que seja votada em breve a reforma da educação, que já foi para a Câmara e infelizmente foi vetada. E vai voltar e esperamos que seja aprovada em breve. E Vânia, continuando aqui nosso assunto, e quanto aos professores auxiliares, como que fica a situação deles? Outra pergunta que estão fazendo bastante. Os apontamentos sobre os eventuais, eles trazem o grande número de eventuais que sempre Itapeva tem. Porque tem uma rede grande, né, gente? São mais de 15 mil alunos, então temos bastante eventual mesmo. E na mesma lei, ele traz que esgotadas as possibilidades de substituição por efetivos. Hoje, todos os nossos professores auxiliares estão com sala. Só não estão com sala quem não quis pegar sala. Após esse levantamento, pode ser ofertado. Eu não lembro se são 5 ou 6, gente. Me desculpe a falha aí de números. Mas se são 5 ou 6 que estão sem sala de aula, mas por opção do servidor. Os demais estão substituindo o professor. Então, eles têm prioridade para substituir essas salas, sejam elas livres, em substituição, em licença. A prioridade é o professor auxiliar efetivo. E isso já foi feito, uma atribuição com eles. E a partir desse processo seletivo simplificado aí, Vânia, você acredita que agora haverá menos prejuízos com relação ao aprendizado dos alunos, já que eles terão um professor, pelo menos em definitivo, no período daquela sala de aula que for atribuída a eles? E também que é uma das grandes preocupações dos pais, que foi durante, por exemplo, o ano passado, que entrava professor, ficava 15 dias, saía. Agora eles terão esse aprendizado melhorado? Primeiro, eu gostaria de agradecer os esforços que aconteceram tanto da gestão passada quanto dessa gestão e da Câmara Municipal, bem como do Executivo, para que de fato essas leis fossem alteradas. Uma para 29 dias, o eventual, segundo o estatuto, ele pode substituir até 29 dias, e outra para o professor substituto, que é a partir de 30 dias. Então, todas as licenças a partir de 30 dias serão ofertadas para o professor para ser um contrato. Então, a gente espera, sim, melhoria, porque daí não tem tanta rotatividade assim. E a gente espera que tudo isso, todos esses esforços, tanto do executivo, legislativo, das categorias, que também ajudaram bastante, né? Os professores eventuais se colocaram, se posicionaram bastante. O que a gente espera é que de fato isso gere qualidade para os alunos e menor rotatividade de professores, porque a rotatividade não é algo que agrega na aprendizagem, ela acaba prejudicando bastante. E assegurando o contrato do professor por mais de 30 dias, a gente acredita que isso seja minimizado. Entretanto, como é algo de alcance até dos pais, quando você contrata alguém, a gente também não tem garantias que essa pessoa vai ficar até o final do ano. Então, se a pessoa quiser encerrar o contrato, aí a gente vai chamar o próximo da lista, tentando garantir que tenha menos mudança de professor o possível nesse processo. Ah, Vânia, mas olha, na atribuição agora vai ter troca de professor? Como é um processo classificatório, a gente não tem garantias que isso não aconteça, tá? Pegamos algo caminhando, estamos tentando finalizar ele, mas está já o ano letivo iniciado. Então a gente tem que dar continuidade e pensar
daqui para frente até o final do ano e tentar prever para o próximo ano que isso aconteça no mês de janeiro e não no meio das férias, não após as férias. Então vamos lá, professores, corram aí atrás dos seus direitos que vocês batalharam tanto durante esse período aí, que foi conquistado agora, tanto Prefeitura quanto Secretaria da Educação e Câmara Municipal concederam, e vocês têm hoje o direito de fazer esse processo seletivo. Então corram atrás e vão atrás dos seus direitos e assegurem os direitos que vocês tanto solicitaram até o momento, né, Vânia? Gostaria de agradecer a sua presença aqui e nos colocarmos à disposição para a Secretaria da Educação, para eventuais outras informações, outros questionamentos que obtiverem. Em nome do secretário de Educação, Alexandre Faria, eu agradeço esse espaço de diálogo, de esclarecimento a toda a população, e também nos colocamos à disposição enquanto Secretaria de Educação para quaisquer dúvidas, tanto dos candidatos do processo seletivo ou para outros momentos que vocês julgarem necessário. Da nossa parte, gratidão. Marcos Vinícius para o Grupo Cristal de Comunicação.